muchachos e muchachas brasileiras, tudo bem com vocês? E esse tão sonhado presente chegou antes de terminar o ano e vamos falar um pouquinho sobre o que os acontecimentos, o que tem nessa novela. Mas é claro que essa é uma sugestão de vídeo da Tatá, que tá sempre ligada, conectada aqui no canal Muchacha Brasileira. Tatá, muito obrigada por estar conectada aqui no canal Muchacha Brasileira. E quando a Tatá deixou nos comentários para me falar, um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre a história de Regalo de Amor, a gente nem sonhava que essa novela ia chegar pelo SBT. E de repente o SBT surpreendeu a gente, com teaser, dessa novela aí, tá anunciando nos intervalos, que vai chegar, traduzindo para o português Presente de Amor. E realmente está sendo um presentão. Porque, assim, a Má não tá conquistando muitos noveleiros, não tá se mantendo na audiência, não tá indo muito bem. Então, assim, Regalo de Amor, Presente de Amor, tá vindo numa hora perfeita para isso. Além de ser a história de um casal bonito que se encontra, um casal que vai se apaixonar ao longo de situações, de conflitos, em suas vidas, que é o Eugênio e a Isabela, Nesse meio vai estar a Valentina, que é uma criança que não fala, que tem um trauma, e até todo mundo, até o Eugênio saber, que é tio dela, até a Isabela entender o porquê que essa menina não fala, vai acontecer muitas coisas. E assim, o que acontece de fato em Presente de Amor é a descoberta, da Isabela, de saber que o seu marido perfeito, há 10 anos casada com o Maurício, descobrir a morte dele tão repentina, e quando ela vai ao encontro, de reconhecer o corpo, ela acaba se deparando que realmente é o marido dela. E nesse local, em meio à dor, da perda, do luto, sem entender que ele estava num lugar e está em outro, ela descobre que tem uma filha registrada no nome dela e que ela não pode ter filhos, mas ela tem uma filha de 7, 8 anos. Então, assim, a vida dela muda de cabeça para baixo e ela vai tentar entender o que está acontecendo com ela. E o que é interessante nessa história é que vai interligando, um personagem ao outro, Porque quando o Eugênio conhece a Isabela pela primeira vez, ele vê ela de longe, que ela tá apresentando um evento. Assim começa o primeiro capítulo, Ela apresentando um evento de festa junto com a sua melhor amiga, um evento de casamento, e ali uma criança vai fugir ali do meio da festa e vai acabar se afogando. Ela vai se jogar ali com tudo, com roupa, com tudo, pra salvar aquela criança. Então o Eugênio vai ver ela pela primeira vez e aí vai mostrando, um pouquinho do como foi a vida do Eugênio no passado, Porque o Eugênio foi casado, tinha um filho, e ele, quando ele vê a Isabela salvando essa criança, ele volta anos atrás, que ele viveu aquele mesmo trágico acidente, do filho dele estar ali sofrendo um afogamento, e ele não consegue salvar a vida do filho dele. Então ele fica ali parado, estático, então ele já vê a Isabela pela primeira vez. E eles vão se encontrar depois, quando a Isabela vai na empresa dele reclamar, Porque assim, depois que ela descobre que ela tem uma filha, ela vai descobrir, ela enterra o marido, Então ela tá tentando entender o que tá acontecendo. E ela vai descobrir que o marido dela deixou muitas dívidas, e ela vai até a empresa do marido para poder tentar entender por que a empresa não deu um suporte, não ajudou. E ali ela descobre que ele deixou muitas dívidas. Ela começa a perceber que o marido dela era um estranho, era um mentiroso. Então ali ela já conhece o Eugênio, a primeira vez, e o Eugênio já sabe, que ela é aquela moça que salvou aquela criança, e ali ele vê que o Maurício é o marido dela, então ele dá todas as dívidas dele, ele faz a Úrsula, e o melhor amigo dele da empresa acabar com as dívidas que o Maurício deixou. E nisso, o Eugênio também, ele vai esconder um segredo da Isabela. Até ele se aproximar mais da Isabela, ele vai esconder um segredo dela, porque ele viu a morte, do Maurício, Porque assim, ele, no início da história, mostra que ele contratou um advogado para poder procurar a irmã dele, Caçula, que é uma das vilãs da trama, que é a Freda. Detetives, dá o paradeiro da Freda, ele vai até esse paradeiro, e quando ele chega lá, ele encontra, o Maurício discutindo com a irmã dele, e fica sem entender, Então o Maurício entra no carro, e aí
você entende como foi o acidente do marido da Isabela, né? Porque quando ele entra no carro, a menina já está no carro, então o Eugênio não viu a menina. Então ele segue o carro do Maurício. Então quando o Maurício sofre um acidente na estrada, né, o Eugênio fica em choque, porque o Maurício sofre um acidente, acaba assim, presente de amor. O que tem mais nessa história? Além do início da trama, né, da Isabela descobrir que o marido foi infiel, descobrir que ela tem uma filha registrada no nome dela, que ele fez tudo isso por trás das costas dela, que ele se envolveu com a irmã do chefe dele, né? Então, assim, e o Eugênio viver esses anos todos com essa dor de ter perdido um filho, ter passado por divórcio. Tem a Úrsula, que é outra vilã também da trama, né? Que ela quer porque quer conquistar, chegar mais perto do Eugênio. Só que o Eugênio só vê ela como amiga, né? E tem o personagem do amigo dele também. Ao longo da trama, ele vai se apaixonar pela melhor amiga da Isabela, mas no início da trama ele é apaixonado pela Úrsula, mas a Úrsula não tá nem aí pra ele. A Úrsula quer porque quer conquistar o Eugênio, reconquistar não, até quer conquistar o Eugênio. E ao longo da história, ela vai ter um pouco do apoio da Freda, né? Porque a Freda vai perturbar a Úrsula para conseguir um trabalho pro namorado dela, que é um dos vilões também da trama, um 7-1, um malandro que não quer nada com nada, o Lauro, né? Então o Lauro vai descobrir alguns podres da Úrsula, vai chantagear ela ao longo da trama. E se eu não me engano, é no capítulo 19, no capítulo 20, vai começar a acontecer mais coisas. O Lauro já vai conseguir trabalhar dentro da empresa do Eugênio a pedido da Freda, que pediu pra Úrsula, né? Que ela vai meio que chantagear a Úrsula ali para arrumar um emprego pra ela, né? Arrumar um emprego pro Lauro, para ele poder trabalhar na empresa como advogado, mas não é advogado nenhum. E nisso ela vai ajudar a Úrsula conseguir um jantar, conseguir que ela se aproxime mais do Eugênio, né? E temos a vilã também da trama, outra vilã, que é a Fausta. Essa aí é a mulher gelo, é terrível essa mulher. E ela vai fazer de tudo para destruir a própria filha. E ao longo da história a gente vai entender, vai ser mais explicado por que elas duas se odeiam tanto, e principalmente a Fausta. Por que ela odeia tanto a filha e realmente ela enche a filha de comprimidos e assim, ela fica indignada, ela não quer que a filha volte para casa, mas aí quando o Eugênio tenta insistir para a Freda ficar, e a Freda, por abuso, para poder perturbar a mãe, ela acaba aceitando ficar na casa. Ainda mais quando ela descobre que o pai dela tá em coma, né? E esse pai dela também não é flor que se cheira, porque ele abusou da própria esposa há anos. E eles têm um conflito ali que a gente vai descobrir ao longo do tempo. E tem a vozinha, né, do Eugênio, que é muito fofa, que é eternamente apaixonados, a gente odeia ela como Martina. Mas nessa trama, ela é uma avó ali que tá sempre aconselhando o Eugênio, vai dar sempre o apoio pra ele, vai tentar ser o equilíbrio da família. Mas a Fausta não tá nem aí pra sogra dela. É uma novela interessante. Tem uma das empregadas da casa, são duas empregadas, uma meio que a babá, confidente da Freda, ela vai saber do passado da Freda, que a Freda tem uma filha, ela vai ser a primeira a descobrir, vai tentar ajudar a Freda de todas as formas, só que ela é apenas uma empregada, mas ela sabe de muitas coisas ali na casa, né? E tem a outra empregada da casa, que é muito engraçada, é meio que um pedaço de comédia um pouco da história, mas é uma novela muito interessante, gente. Além da Isabela, vai fazer de tudo para poder encontrar a mãe da Valentina. E nesse tempo, né, vai ter uma cena muito impactante, que ela vai chegar no endereço onde a Freda mora, só que ela vai chegar lá, ela já não tá morando mais lá, já tá morando com o Eugênio, né? Então, assim, vai ter uma parte que a Valentina vai ver a mãe de longe, vai entrar em choque, e a Isabela não vai ver ela, então vai ficar nisso, né? A Isabela tentando encontrar a família, encontrar a mãe da Freda, e não vai tentando encontrar a mãe da Valentina, né? Mas assim, e com o tempo, né, o Eugênio vai se aproximar mais da Isabela, porque ela vai acabar, né, trabalhando para a empresa do Eugênio, né, para fazer eventos, porque o Eugênio vai querer se aproximar um pouco dela, porque ele fica interessado pela Isabela, ele vai ficar interessado porque ela é uma mulher solteira que vai descobrir, tem uma filha, né, até ele descobrir o que aconteceu, descobrir depois que o Maurício enganou ela, que a menina não é filha dela, e aí vai ser o andar da história. Mas é uma novela, gente, que tem bastante coisas para acontecer. A Úrsula vai se transformar uma vilã porque ela quer conquistar o Eugênio. Então, quando
ela vê que o Eugênio tá interessado na Isabela, para ela vai ser o fim, ela vai tentar destruir a Isabela. E o interessante dessa história é que o Eugênio ele fica apaixonadíssimo pela Isabela, então ele não vê a Úrsula como um possível romance na vida dele. Para ele, a Úrsula é como uma irmã, uma melhor amiga. Então, assim, a história é muito boa. A Isabela vai se apaixonar pela Valentina. Elas vão criar um laço muito lindo. É uma novela muito interessante e vale ressaltar, vale lembrar que é uma novela que tem final alternativo, mas promete ser um novelão. Gente, essa novela tem tudo para dar certo. Então, nós noveleiros temos que assistir essa novela, acompanhar aí Presente de Amor. É uma novela que possui 100 capítulos, é um remake turco. Mas eu quero saber de você, noveleiro. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários o que você tá achando, né, dessa estreia aí, dessa nova novela inédita. Eu jurava que o SBT não ia nem trazer outra novela, mas a Má já está com dias contados e eu tô na expectativa para que essa novela dê uma ótima audiência, porque é uma novela boa. É claro que os primeiros capítulos, né, os capítulos iniciais da novela, o primeiro, segundo, terceiro, vai ser um pouco lentinho, paradinho, e isso pode ser que prejudique um pouquinho a primeira semana de Presente de Amor, mas o SBT espero que permaneça firme e espero a novela engrenar aí, né? Mas assim, é uma história linda, uma história apaixonante e tem 4 vilões, né? Os principais, que é o Lauro, a Freda, a Fausta, a Úrsula, para poder incrementar, né, essa novela aí de drama com muito romance. Porque assim, Estrela e Fabian é um romance fofo, maravilhoso. Eu adoro Estrela e Fabian. Mas o Eugênio e a Isabela conseguem ser um casal que faz você suspirar. É aquele casal bem fofo, bem romântico. É aquele casal tipo Ângela e Leonardo de Contigo Sim. Assim que é o casal Isabela e Eugênio. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários aqui uma ótima novela que vai substituir a Má nas noites do SBT. E seria bem legal se essa novela já estreasse na primeira semana de janeiro, porque vale lembrar que a novela turca Chamas do Destino vai substituir a novela mãe, né, na Record, vai substituir a partir do dia 5 ou dia 6, se eu não me engano, é a partir do dia 6 de janeiro já vai chegar a novela nova da Record. Então, o SBT poderia fazer essa dobradinha aí, né? 20 minutinhos ou 15 minutinhos da novela, meia hora de Presente de Amor, depois de Amar, depois emendava em Presente de Amor, para começar na mesma semana que Chama do Destino. Porque se começar depois, aí eu não sei não, hein? Porque Chama do Destino é um novelão turco muito bom. Deixa aqui nos comentários sua opinião. Até o próximo vídeo.